ao primeiro episódio do podcast do Relacionando. Eu sou Simone Guimarães, psicanalista clínica, especialista em psicanálise e relacionamentos. Eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico, especialista clínico e também especialista em relacionamentos. Nós somos o casal Relacionando, um casal que casou profissionalmente também. Nós criamos o nosso método Relacionando, que é o método que ajuda as pessoas a encontrar a melhor forma de se relacionar de forma saudável. Esse método foi baseado na nossa experiência clínica, inúmeros pontos que a gente foi colhendo e pesquisando e trabalhando e analisando juntos, e a gente foi entendendo a partir disso quais são os pontos cruciais que as pessoas precisam trabalhar nos relacionamentos para poder viver de forma saudável, feliz e leve. Então acompanhe o podcast do Relacionando, porque a gente vai mesclar as nossas técnicas, o nosso conhecimento, o nosso método com assuntos que estão em alta, né? Perguntas dos seguidores, pessoal que está acompanhando a gente, pessoal que já acompanhava, você que vai acompanhar que é novo agora. Perguntas polêmicas. Perguntas polêmicas, porque adoramos polêmicas. Principalmente ele. E não deixe de seguir o nosso Instagram, @Relacionando, para acompanhar mais o nosso trabalho e os nossos Instagrams profissionais também. O meu é @SimoneGPsicanalista. E o meu é @Psicolonauta. E ela não tem Instagram, mas ela é a Bia, que a gente esqueceu de apresentar. Sim, a nossa filha. Pessoal, vamos começar então falando um pouquinho. Vamos começar falando um pouquinho sobre as perguntas que as pessoas mandaram. Vamos, acho que a gente pode começar com as perguntas. Primeira pergunta. Acho que meu namorado é narcisista. Quando converso com ele, alguma coisa, ele se faz de vítima. Me lembrou alguém do BBB, hein? Quem será que adivinha? Você adivinha? Comenta aí. E aí, amor? Bom, eu acho que assim, é muito complicado a gente falar que uma pessoa é narcisista, né? Baseado em um comportamento. Mas a gente pode entender esse comportamento como um comportamento tóxico, né? Sim. Porque quando a pessoa se faz de vítima, o que acontece? Ela acaba manipulando a situação, ainda que não seja de forma intencional, ela acaba fazendo uma chantagem emocional ali com a outra pessoa, né? Então é um comportamento, sim, que merece alerta. E antes de mais nada, merece que você tenha uma conversa com essa pessoa, né? Primeiramente para ela entender se ela tem consciência daquele comportamento. Porque tem pessoas que elas têm o hábito do vitimismo por conta de terem ali convivido a vida inteira com pessoas que também são vitimistas, né? Que têm comportamentos vitimistas. Então, às vezes, elas não percebem que elas estão agindo dessa forma, né? Outro ponto também que é, pessoas que têm esse tipo de comportamento tóxico também têm uma tendência a causar uma erupção do problema. E aí você acaba ficando desestabilizado, desestabilizada, e aí o foco da sua reclamação, daquilo que você queria que mudasse ou melhorasse na relação, acaba indo pro seu comportamento, porque você fica nervoso, nervosa, você fica, às vezes, talvez até agressivo, dependendo da pessoa. Qual que é a medida, qual que é o jeito que a gente lida com isso nessa situação? A gente ouve o que a pessoa fala sobre esse comportamento vitimista e a gente dá ali alguns segundos, respira e fala, olha, agora é sobre o meu assunto. Eu trouxe o assunto, não é sobre o que você está falando, sobre suas justificativas. É o meu assunto. O que eu estou falando é para melhorar a nossa relação. Não é sobre você ter razão ou não, não é sobre você ser a vítima ou não. É sobre o que a gente tem que fazer como casal para desenvolver melhor a nossa relação. Uhum. E assim, uma coisa importante da gente falar sobre isso é a forma como as pessoas se comunicam, né? Que é uma das coisas mais importantes ali na relação saudável. Inclusive, a gente tem uma palestra sobre isso que se chama Descomplicando Relacionamentos. E grande parte ali do que a gente traz nessa palestra são Saúde, filha! São as questões de comunicação, como se comunicar de forma saudável, né? Porque às vezes o outro, ele assume um comportamento vitimista porque ele se sente também acuado por conta da forma da comunicação. Então, o comportamento vitimista ele pode entrar como uma defesa. Isso que eu tô falando não é uma justificativa, é só para explicar como que pode ser esse funcionamento, como que ele pode acontecer. E o que o Henrique falou faz todo sentido, porque o que acontece ali? O problema era por conta do X e ele acaba migrando para o Y. Então, ali a questão começa a ser o comportamento da pessoa e não a razão pela qual vocês tiveram a discussão. Então a discussão se perde e você acaba não tendo uma produtividade naquela conversa. Muito bom, amor. Realmente as pessoas têm uma tendência a isso. E outra coisa é que as pessoas têm uma crença de
qualquer tipo de problema no relacionamento é sobre o que se sente. Nem tudo, a prioridade é o que se sente. Exato. É claro que o que nós sentimos sempre vai estar vinculado ao que a gente faz e ao que a pessoa faz. Só que nem todos os problemas de relacionamento estão relacionados ao que se sente primariamente. Sim. Às vezes a gente trata, né, amor, com a terapia de casal, a gente trata de casais que o problema é comportamental. Sim. Não é emocional, o problema é especificamente comportamental. Então, às vezes, quando a gente olha para o problema e olha para a pessoa, né, ali para o paciente, né, para o casal, e aí eles estão, mas ela fala isso porque ela fica... Quando as pessoas falam, né, eu fico louca, ela é doida, ela do nada fica louca, né, ele é manipulador, narcisista... E às vezes a questão não é emocional, quer dizer, tem o emocional envolvido, mas primariamente é comportamental. Nem tem tanta emoção envolvida, né? Sim. Até pra gente pensar que o que a gente sente não pode entrar com uma justificativa pro que a gente faz. Isso é uma das coisas mais importantes. A pessoa às vezes entra com aquele discurso, eu fiz tal coisa porque eu tava muito brava, eu tava com muita raiva. Tá, mas não importa, né? O que você sente é o que você sente, mas isso não justifica o que você faz. Eu já senti vontade de dar uma porrada em policial, mas, né, quando eu ia levar uma multa, mas eu não dei uma porrada. É fictício, tá, gente? Talvez, não sei. Decidam aí. E não dei uma porrada nele. Ou eu poderia ter dado a porrada e falar, mas eu fiquei com muita raiva, né? Que bom que você não deu, não quero marido na cadeia. Bom, mas assim, só pra gente fechar essa pergunta, então, conversa. Nesse caso, é importante que tenha o diálogo para poder entender, né, para a pessoa tomar consciência primeiramente daquele comportamento e você trazer a luz para ela, porque às vezes ela tá fazendo aquele comportamento por hábito, ela nem tem a noção de que ela tá sendo vitimista. E é importante que você traga isso pra conversa e veja qual que vai ser a reação dessa pessoa. Aí se você traz essa conversa e a pessoa responde com mais vitimismo, a gente tem que ficar ali alerta, tá? Porque sim, é um comportamento que ele é manipulador, mas às vezes ele é consciente e às vezes não. Sim.